Olá pessoal, tudo bem? Como foram de férias? Tudo tranquilo? Bom, voltamos, às nossas aulas, por hora aulas virtuais, voltamos a colocar as mãos na massa. Então vamos lá. A aula de Sociologia de hoje vai tratar de um tema muito interessante para vocês, tema que nós vamos trabalhar durante todo esse período. Então, como dá para ver na tela de vocês, aqui, não aqui, cadê o dedinho aqui? O tema que nós vamos trabalhar é gênero e sexualidade, tá certo? É um tema muito importante para se trabalhar em sociologia. Espero que vocês levem esse tema com seriedade, certo? Vou já explicar aqui o que a gente vai discutir, a maneira que vai discutir, ok? E começar o conteúdo hoje, tá certo? Então vamos começar já, tá na mão na massa, arrochando. Então vamos lá, pessoal. O tema do bimestre é gênero e sexualidade, né? O que nós vamos estudar nesse conteúdo, né? Nós vamos estudar a questão das relações de gênero, nós vamos estudar a questão da sexualidade, vamos estudar e desconstruir algumas ideias que têm se construído de uns anos para cá, certo? Vamos falar também de alguns movimentos sociais que fazem parte ou que têm relação direta com o conteúdo, que é o movimento LGBTQ, é um movimento feminista. Nós tratamos um pouco, você se lembra, da nossa aula, nós tratamos disso ainda em junho, no segundo período do movimento feminista. Mas vamos lá. Começando o nosso conteúdo, o primeiro ponto que nós vamos abordar é a ideia, na verdade, de que tratar de questões de gênero e sexualidade é um tema ainda tabu, mesmo no século XXI, certo? Mesmo num período em que todos nós temos acesso à informação muito rápida, especialmente vocês, através da internet, mesmo num período em que tudo parece ser exposto de maneira mais clara, digamos assim, ainda assim esse é um tema tabu, tá certo? Por que é um tema tabu? Porque é um tema muito delicado de se trabalhar, ok? E essa ideia parte principalmente daqueles grupos que nós chamamos de conservadores. Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês é que tratar esses temas não quer dizer que a gente vai fazer com que nenhum de vocês mude a sexualidade de vocês, nada disso, certo? Mas nós vamos discutir de maneira teórica, tratar algumas questões que são importantes para a nossa vivência como seres humanos, ok? Um exemplo, a questão da violência de gênero, a questão do feminicídio, a questão da homofobia, dentre outros tópicos, outros assuntos, outros pontos que serão abordados nessa aula, tá certo? Qualquer dúvida, vocês colocam um comentário aí, comenta no WhatsApp lá no PV, tá certo? Então, o primeiro tópico, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é a ideia da chamada ideologia de gênero. Derrubar essa ideia, certo? O que significa ideologia de gênero? Primeiro, nós temos que tentar compreender a raiz da palavra ideologia. Então, o que é ideologia? Ideologia é um conjunto de ideias, certo? Antes, no início, a ideologia seria o estudo das ideias, Mas hoje nós entendemos o conceito, a ideia da palavra ideologia, como se fosse um conjunto de ideias que trata sobre algo. Okay? Então, a ideia da ideologia de gênero é uma ideia que foi construída por grupos conservadores que falam, abordam, enfim, a tese de que nas escolas, por tratar de questões de gênero e sexualidade como essa que eu estou tratando com vocês, nós estaremos construindo ou mexendo com a sexualidade, com a orientação sexual de vocês, mas não tem nada disso, tá certo? Na verdade, ideologia de gênero, é um termo que existe em teoria, mas na prática não existe, certo? O máximo que nós podemos falar desse tema é se tratando talvez de educação sexual, mas nem isso, porque nós não vamos falar de relações nesse sentido, mas vamos falar apenas da construção social dos conceitos de gênero e sexualidade através da história, certo? Não só através da história, mas através da lente ou da ótica de alguns sociólogos, certo? Estudos acerca desses assuntos, ok? Então, isso nos cabe uma pergunta, mas afinal, o que são estudos de gênero? Estudos de gênero são estudos, logicamente, mas são teorias, são ideias e conceitos que vão tratar sobre a questão do gênero. Mas em que sentido, Vinícius? No sentido de que? Quais assuntos que nós vamos trabalhar respondendo essa pergunta? Vamos trabalhar a ideia do feminismo, certo? Podemos falar um pouquinho de como surgiu o movimento feminista, o que é o feminismo, desconstruir novamente, tentar novamente desconstruir aquela ideia de que o feminismo é algo que quer acabar com o homem, que o feminismo é algo ruim, na verdade não, certo?
Logicamente, dependendo da maneira que ele seja utilizado, ele pode até se tornar algo um pouco nocivo, mas a ideia do feminismo não é essa, ok? Depois nós vamos tratar sobre isso. Um outro tópico, né, que nós vamos trabalhar é a questão da identidade e diferenças entre os gêneros, certo? O que é identidade de gênero e as principais diferenças entre os gêneros, ok? A questão da sexualidade, da transexualidade. Por que nós vamos abordar esse assunto? Pessoal, é a realidade de hoje. Nós temos muitas pessoas trans, sobretudo muitos jovens trans. Aqui na escola nós já tivemos alguns alunos trans. Então é importante a gente abordar esse assunto para que a gente passe, digamos assim, não só a compreender e a respeitar essas pessoas como seres humanos que são. Ok? Além disso, os movimentos sociais que eu já citei, né, o feminismo, citado anteriormente agora também, e o movimento LGBT. Okay? A questão da cultura, porque gênero faz parte da cultura, né? Sexualidade faz parte da cultura, e também a questão da desigualdade entre os gêneros e a violência entre gêneros. Tá certo? São temas que se estuda a partir de estudos de gênero, certo? Então, esses estudos tentam entender também as limitações dos direitos, por exemplo, de mulheres, de bissexuais, trans e homoafetivos. Mas espera aí, essas pessoas não têm direitos? Têm direitos, sim, mas em algumas questões esses direitos são cerceados, tá certo? Então não vou dar aqui para vocês uma aula ou algumas aulas com respostas prontas, falando é assim e tal, não. Eu quero que vocês pelo menos reflitam sobre esses assuntos, que vocês passem a pensar sobre isso, certo? E faz parte da nossa realidade, faz parte da nossa sociedade, da nossa vivência. E algumas questões como violência, homofobia, nós vamos tratar de maneira mais direta. Já algumas questões sobre sexualidade, nós vamos falar também, mas não vamos. A ideia não é direcionar, né, vocês sobre isso, mas sim que a gente possa compreender essas relações, tá certo? E um outro tópico, um outro assunto, né, que nós vamos tratar é o crescimento da homofobia e também do feminicídio. Só para vocês terem um dado, né, eu acredito que vocês tenham visto, ou no mínimo os pais de vocês viram nos jornais, que o número de feminicídio, os índices do feminicídio têm crescido no Brasil a partir da pandemia desde o ano passado. Então, a violência contra as mulheres tem aumentado, a violência doméstica tem aumentado no Brasil, certo? Então, vamos começando. A aula de hoje, abordando mais o assunto, nós vamos falar, né, tentar compreender, pelo menos esse primeiro conceito, a diferença ou as diferenças entre, né, o conceito, a ideia de sexo e a ideia de gênero, a partir de dois teóricos principais. O Sigmund Freud, certo? Nós vamos falar agora. Okay? O Sigmund Freud é o conhecido como o pai da psicanálise, está mais ligado ao estudo da mentalidade, ou do funcionamento da mente humana, tá certo? Ele tem os seus estudos, né? Ele nasce, enfim, tudo isso durante o século XIX, ok? E ele vai tratar a questão do sexo e do gênero de uma maneira diferente da que nós veremos no próximo teórico, ou na próxima teórica, certo? Então, em pleno século XIX, o Freud ele estabelece uma relação entre o sexo, certo, e a sexualidade. Para ele, essa relação entre sexo eu quero dizer no sentido assim, da identificação do seu corpo como homem e mulher, ok? Segundo Freud, se estabelece pela relação com o pai e com a mãe. Então, lá no século XIX, o Freud vai estudar essas relações, ele vai tentar compreender essa formação do se entender homem, do se entender mulher, e ele chega à conclusão de que eu me ver, por exemplo, como um homem, tem a relação que eu tive com meu pai, certo? Ou, se você é uma mulher e se identifica como mulher, isso é possível a partir da relação que você tem com sua mãe ou com sua avó, com uma pessoa do gênero feminino, que você tem um contato desde a infância. Então, para ele, essa identidade ela surge ainda na infância, principalmente a partir das relações parentais, né? de pais e filhos, de mães e filhas, etc. Okay? E outra questão que ele traz, né, a questão do gênero, me reconhecer como homem e como mulher, além dessa relação com os nossos pais, está ligada à questão de ter ou não um órgão sexual masculino, certo? Ou um pênis. Então, para Freud, né, o homem se reconhece como tal a partir da percepção, a partir do momento que ele percebe que tem um órgão genital masculino. Então, ele age a partir disso de maneira masculina, digamos assim, como um homem. E o ser humano que não possui, né, a genitália masculina, o órgão sexual masculino, passa a se identificar como mulher e passa a agir
como tal, certo? Então, para Freud, a identidade de gênero está muito ligada à construção da familiar, né, parental, e também o reconhecimento do próprio corpo com relação às suas partes íntimas, certo? Então, temos esse estudo de Freud ainda no século XIX, ok? E ele vai estabelecer a partir desses dois contextos, ou dessas duas ideias, né? Da relação entre pais e filhos e da relação da identificação da sua genitália, do seu órgão reprodutor, seja masculino ou feminino. O Freud, ele também ele traz a partir dos seus estudos, né, de gênero e de sexualidade, ele traz ele diz que durante uma parte da infância, os meninos ou as meninas, eles podem adquirir, eu não vou nem dizer que isso seria um transtorno, mas passar por uma fase que é chamada de complexo de Édipo, né? Então, o que é o complexo de Édipo, segundo Freud? É a ideia de que um menino ele passa a se apaixonar ainda na infância pela sua mãe durante uma pequena fase da sua vida e a menina pelo seu pai. Mas não é aquela paixão amorosa, mas é algo mesmo infantil, tá certo? Porque o nome é complexo de Édipo. Tá ligado a uma história da mitologia grega, certo? De Édipo, Édipo rei, na qual essa história, Édipo foi abandonado pelo seu pai, ele é salvo, né? Havia uma profecia sobre Édipo que ele mataria o seu pai e tomaria o reino, se casaria com sua mãe, e aí o pai dele fica horrorizado, né, com essa profecia, tenta matar Édipo, né? Ele abandona Édipo numa floresta. Édipo é achado por camponeses, criado pelos camponeses, e aí uma fera amedronta, né? Assombra a cidade do pai de Édipo, pai biológico do rei, e aí ele vai até aquela cidade, enfrenta aquela fera, né? Se torna um grande herói, e depois, numa discussão, acaba matando o próprio pai, se apaixonando e casando pela sua mãe. Essa é uma história da mitologia grega, tá certo? Então, baseado nessa história, o Freud ele passa a detectar durante a infância, certo? Alguns comportamentos em meninos e meninas, né? Como se tivesse apaixonado pelo pai, a menina, e o menino pela mãe. Então ele dá o nome de complexo de Édipo, tá certo? Então, resumindo a ideia do que Freud trouxe na questão da diferenciação entre sexo e gênero, né? Como é que isso se dá? A partir das relações entre pais e filhos, e mães e filhas, certo? E a partir também da identificação do seu próprio corpo, ou do que chamamos hoje, né? Tem-se hoje a ideia de sexo biológico, né? O órgão genital masculino e o órgão genital feminino, tá certo? E aqui nós temos uma foto, né? Uma imagem do Sigmund Freud, e aí a outra teórica, né? Que nós vamos falar na aula de hoje é a Simone de Beauvoir, que é uma filósofa, certo? Simone de Beauvoir, uma filósofa do início do século XX, ok? E ela, pegando essas questões de gênero e sexualidade, ela faz uma crítica em cima das ideias da teoria de Freud, tá certo? Então, segundo Simone de Beauvoir, para que nós de fato possamos compreender as relações de gênero, né, masculino e feminino que existem na sociedade, não é necessário apenas levar em consideração a identificação do seu corpo físico ou as relações parentais, mas levar em consideração a cultura daquele lugar, tá certo? E também a educação escolar, a educação da família, enfim, tudo isso, tá certo? E nessas relações de gênero, pessoal, a qual me refiro, mais uma vez deixando bem claro, eu estou falando também das relações entre homem e mulher, não especificamente de relações homoafetivas, tá certo? Mas relações de gênero masculino e feminino. Então, o que a Simone de Beauvoir quis dizer com isso? Quis dizer que para a gente compreender o papel, por exemplo, de uma mulher em uma determinada sociedade, é necessário que nós venhamos tentar compreender, né, a cultura daquele local, tentar compreender a educação a qual aquela mulher ou aquelas pessoas têm recebido. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tentar um exemplo bem simples. Né? Na Grécia Antiga, nós temos diferenças, né, entre as cidades gregas, entre Esparta e Atenas, por exemplo. Né? Então, as mulheres espartanas eram mulheres mais aguerridas, digamos assim. Certo? Então, dependendo da cultura em que uma mulher ou um homem estão inseridos, eles vão ter concepções ou vão ter papéis como homem e como mulher diferentes, tá certo? Então, a ideia de homem que nós temos aqui no Brasil, do que é ser homem aqui no Brasil,
pode ser completamente diferente da ideia do que é ser homem em outros países, como por exemplo o Japão, como os Estados Unidos, na Europa. E no sentido de ser homem, que eu quero dizer, as tarefas também, né? Então, o que é tarefa de homem e o que é tarefa de mulher? Quem define isso não é o nosso corpo físico, mas sim a cultura a qual nós estamos inseridos, certo? Quem define o que é papel de um homem e o que é papel de mulher é a educação que nós recebemos, certo? É o meio em que nós crescemos, a sociedade em que nós vivemos, ok? Então, ela traz, né, ela faz a diferenciação do conceito de sexo e do conceito de gênero. Para Simone de Beauvoir, o que seria o sexo? O sexo é o corpo biológico que nós nascemos. Então, meu sexo seria o quê? Digamos assim, né? Meu sexo é masculino. Eu nasci num corpo de um homem. E o que é o gênero? O gênero, para Simone de Beauvoir, tem relação com as construções e expectativas sociais sobre os comportamentos masculino e feminino. Aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, né? Então, o que é ser homem? Né? Ser homem é você agir com agressividade, é você beber, é você fazer isso, é você fazer aquilo e tal. Quem vai dizer isso? O meio a qual nós estamos inseridos. A cultura a qual nós estamos inseridos, a educação que nós recebemos, certo? Ser homem é lavar louça, é fazer comida e tal. Quem é que vai dizer isso? A cultura a qual nós estamos inseridos e a educação que nós recebemos, certo? Por exemplo, essa ideia de que a mulher cuida da casa e o homem sai para trabalhar, certo? Isso faz muito parte da cultura do século XX, do início do século XX, do século XIX, enfim. Hoje nós temos relações diferentes nesse sentido, né? Relações de gênero diferentes. Então, muitas mulheres vão trabalhar e seus esposos ficam em casa cuidando da casa, né? Ou, dependendo do casal, divide as tarefas e aí vai. Então, isso é uma construção cultural e uma construção educativa. Não só a escola, quando eu me refiro à educação, me refiro à sociedade como um todo. Escola, família, religião, tudo isso, tá certo? Então, para Simone de Beauvoir, a construção do gênero, o que é masculino, o que é ser masculino, o que é feminino, o que é ser feminino, é uma questão muito ligada a esses tópicos, né? O meio que nós vivemos, a cultura que nós estamos inseridos, a educação que nós recebemos, enfim, certo? Acho que deu para vocês compreenderem, né? E aí vamos trazer o conceito, né, do que é identidade de gênero, que é um conceito muito atual, uma ideia muito atual. Então, nós podemos entender primeiro, né, a ideia atual de identidade de gênero é assim, o gênero é qual eu me identifico. Dá um nó na cabeça, galera, dá um nó na cabeça, tem muita informação, né? Mas vamos lá, qual é o contexto, ou melhor, qual é o conceito que ela trabalha com a ideia de identidade de gênero? Né? A identidade de gênero, segundo Simone de Beauvoir, é formada por elementos culturais, né? Então a cultura que nós estamos inseridos, elementos sociais, certo? E aí entra a questão da família, né? Religião, tudo isso. Ou seja, é o processo, né, pelo qual, ou melhor, pelo processo de socialização e a adoção de certos comportamentos e usos do corpo. Exemplos, para ficar mais claro, né? Mulher pode usar cabelo curto ou só cabelo longo? Mulher pode usar cabelo curto ou cabelo longo, certo? Mas há uns anos atrás, vamos botar uns 40, 50 anos atrás, vocês acham que seria possível uma mulher sair cabelo curto na rua e não ser ridicularizada, não ser apontada, enfim. Então a ideia de que cabelo curto é algo tipicamente masculino e cabelo longo é algo tipicamente feminino, isso está muito ligado à sociedade, os costumes, né? A criação, a questão da família, o processo de socialização, as culturas, enfim, a tudo isso. Okay? E isso também vai se alterando ao longo do tempo. Né? A prova disso é justamente essa questão do cabelo. Uma mulher com cabelo curto há 50 anos atrás era algo impensável. Hoje é comum, né, mulheres com cabelo curto. Outro exemplo, né? Meninas. A ideia de que as meninas têm que ser passivas e de que os meninos têm que ser mais agressivos, têm que bater, brincadeira tem que ser de luta, de bater, de porrada. Isso é uma construção social, tá certo? É a construção da sociedade com a qual nós estamos inseridos, ok? E a ideia também, né, de que as meninas brincam apenas com bonecas, com coisas de casa, do lar, e os meninos podem brincar de carrinho, de bola, dessas coisas. Isso também é uma construção social. E isso também pode ser alterado, se altera ao longo do tempo, tá certo? Então, se eu tenho uma filha, e eu quero que ela brinque de bola comigo, eu dou uma bola para ela, eu dou um carrinho, ela brinca de bola comigo, ela brincou com um carrinho que era meu, um carrinho de controle remoto, e eu não vejo problema nisso, porque para mim isso não vai fazer ela ser menos feminina, né? Mas ao mesmo tempo ela gosta muito de brincar de bonecas, mas eu também não vejo problema nisso, tá entendendo?
Então a ideia de que meninas só podem brincar de bonecas é uma construção social. E a ideia de que meninos só podem brincar de carrinhos, brincadeiras masculinas, também é uma construção social, certo? Um outro exemplo, né? Menina veste azul e menino veste rosa. Foi uma polêmica uns anos atrás, né? Essa ideia também é uma construção social, né? As cores não têm gênero, né? Quem definiu isso foi o ser humano. E, na verdade, não é uma definição exata. É um costume que se tem ao longo do tempo, né? Mas se eu sou um homem, eu posso vestir rosa, minha filha ela pode vestir azul, isso não tem o menor problema, tá certo? Mas tudo isso está dentro sempre de algo que nós chamamos de construção social ou processo de socialização. É a vida em sociedade que vai definir esses costumes e trazer essa diferenciação de gênero, né? Os papéis de homem, os papéis de mulher, o que é ser homem, o que é ser mulher, tudo isso. E isso também vai mudando ao longo do tempo, tá certo? Então, é, anos atrás, décadas atrás, as mulheres tinham um papel mais definido, né? Como diria o ex-presidente Michel Temer, né? Bela, recatada e do lar. Hoje as mulheres trabalham em serviços pesados, trabalham em serviços que antes eram tipicamente masculinos, e isso não as torna menos mulher, certo? E um homem também fazer serviços que eram tipicamente femininos não o torna menos homem, certo? Então essa construção da identidade, o que é ser homem, o que é ser mulher, para Simone de Beauvoir é uma construção social, que envolve família, religião, escola, o contato com os outros, né, com o processo de socialização, enfim, tudo isso. E aí fechamos, né, essa aula de hoje com uma frase dela que trouxe muita polêmica também há uns anos atrás na prova do Enem, que ela dizia o seguinte, que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Qual foi a polêmica em torno dessa frase? Essa frase dela foi compreendida, né, de uma maneira diferente. Ela foi compreendida assim, que ninguém nascia mulher, mas se tornava mulher no sentido de transexualidade, no sentido de que se eu quiser ser mulher eu sou, e aí vai. Mas o que a Simone de Beauvoir quer dizer é que se torna mulher a partir desse processo de socialização, porque é a sociedade que vai definir qual é o papel da mulher, como uma mulher deve se comportar, e aí vai. Então, quando ela diz assim que ninguém nasce mulher, é que nós não nascemos já definido em nosso cérebro, né, em nosso comportamento, comportamentos tipicamente masculinos, né, ou comportamentos tipicamente femininos, nada disso. Mas nós nos tornamos, né, homens e mulheres a partir da vivência, da vivência em sociedade, a partir do processo de socialização, tá certo? Então, o que ela quer dizer foi nesse sentido, okay? Mas não no sentido de transexualidade, de homoafetividade, nada disso. Não que não existisse naquele período, tá certo? Essas relações homoafetivas existem desde a antiguidade, okay? Mas nesse contexto, ela quis dizer, se referir a esse tipo de construção. Os papéis, né, de gênero, a ideia do que é ser mulher, a ideia do que é ser homem, isso tudo é uma construção social, que passa, como eu disse, né, por vários atores, digamos assim. Família, escola, religião, amigos, e aí vai, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, por favor, vocês comentem. Podem mandar lá no meu privado, ok? E por hoje a aula de Sociologia é isso, certo? Em breve nós vamos trabalhando melhor esses conteúdos, vamos aprofundando aos poucos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa tarde e até a próxima aula. Valeu!